Um pouquinho, vamos falar de política, que é o que a gente sabe fazer de melhor no contexto metrópolis. A gente vai falar um pouquinho sobre a articulação entre o deputado Nicolas Ferreira e o presidente do Congresso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para possível votação numa sessão do Congresso Nacional para votar o PL que trata, o tema que trata da anistia do 8 de janeiro. É isso mesmo. Você achou que eles tinham esquecido? Eles não esqueceram esse assunto. E o deputado federal Nicolas Ferreira foi conversar com Davi Alcolumbre nessa quarta-feira sobre esse assunto, deixar claro que quer votar, sim, essa questão da dosimetria, os vetos da dosimetria. Para quem não se lembra, esse assunto já bateu na porta do presidente Lula. O presidente Lula vetou a questão da dosimetria, que deixaria mais fácil a diminuição das penas para quem participou do 8 de janeiro, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso chegou às mãos do presidente Lula, ele acabou vetando, agora cabe ao Congresso Nacional derrubar ou não os vetos do presidente Lula. O que acontece no momento? O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, precisa abrir uma sessão do Congresso para poder tratar desse assunto. Só que para ele tratar desse assunto e abrindo uma sessão do Congresso Nacional, ele vai acabar precisar falando sobre o quê? CPI do Banco Master. Se ele abre uma sessão do Congresso, ele obrigatoriamente vai ter que tratar deste assunto. Sabonete, como o Davi Alcolumbre é muito capaz dele, inclusive, pular esse assunto. Regimentalmente, ele não poderia, mas ele pode acabar pulando este assunto. Depois dessa conversa com o Nicolas, a gente acabou entendendo que ele poderia negociar essa votação muito em breve, com essa ressalva e com esse medo de abrir uma sessão do Congresso Nacional tendo que falar de CPI do Master, mas ontem, à noite, o presidente do Senado acabou se manifestando sobre isso. Acreditem se quiserem. Ele disse o seguinte: o meu desejo é o mais rápido possível fazermos uma sessão do Congresso Nacional para deliberarmos um assunto relevantíssimo e que carece da deliberação do Congresso, que é o veto ou a manutenção do veto do projeto da lei da dosimetria votado no Congresso Nacional. Inclusive, isso foram as aspas do presidente do Senado, inclusive pelos episódios de vandalismo do 8 de janeiro. O que pode acontecer agora? Se o Congresso Nacional vetar, derrubar ou não derrubar o veto do presidente Lula, algumas entidades, algumas autarquias, alguns partidos políticos têm a prerrogativa de discutir isso aonde? No Supremo Tribunal Federal. Vai caber, no final das contas, ao Supremo Tribunal Federal entender se é constitucional ou não a questão do PL da dosimetria, diminuir ou não as penas de quem participou da suposta trama do golpe. E você que está em casa já sabe muito bem qual é o entendimento da grande maioria dos ministros da Suprema Corte. Eu não preciso nem explicar para você, mas eu quero sim chamar o Felipe para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, porque o que me surpreendeu e o X dessa questão é a participação de Davi Alcolumbre neste momento decisivo sobre este assunto. Eu não imaginei, Felipe, que Davi Alcolumbre fosse se manifestar sobre isso. É claro que Nicolas Ferreira, que hoje é uma potência, ele é sim, apesar de um menino, uma potência dentro do Partido Liberal. Ele é o maior deputado federal hoje, com um grande engajamento nas redes sociais. Hoje ele domina a narrativa dentro de Minas Gerais. Quem ele apoiar em Minas Gerais vai ser, sim, ganhador, não tem a menor dúvida. Quem ele levar atrás vai ser, sim, ganhador. Lembrando que ainda tem a questão da proporcionalidade. Não é à toa que o Nicolas Ferreira, apesar da pouca idade, vai concorrer mais uma vez a deputado federal, porque ele vai trazer um monte de gente na área dele, por conta da proporcionalidade. Não é à toa que ele vem de novo como deputado federal. Forte como comanda aí a política nessas eleições em Minas Gerais, neste momento crucial. E voltando ao que eu estava dizendo, ele foi procurar, sabendo da relevância que ele tem, ele foi procurar o senador Davi Alcolumbre, que neste momento está com essa rusga
com o presidente Lula para tratar do veto do PL da dosimetria. Eu achei, durante a tarde, que o Davi Alcolumbre não fosse se manifestar sobre isso, pois ele se manifestou e disse que muito brevemente vai colocar isso em pauta na sessão do Congresso. Veja você. Veja você, Nila. Mas vamos trazer um pouquinho de contexto para o programa Contexto, né? Aqui do Metrópolis. Ano passado, é bom lembrar que tinha uma corrente grande, né, de deputados e senadores que queriam votar o projeto da anistia. Queriam votar, tivemos várias manifestações públicas, né, em várias ruas do Brasil a favor do projeto da anistia. E aí, o Hugo Mota, junto com outros políticos, resolveram seguir no caminho do meio. Resolveram, ao invés de colocar o projeto da anistia, né, pensar no projeto da dosimetria, que poderia reduzir as penas dos condenados em 8 de janeiro. Né? E, de fato, isso que aconteceu. Né? Colocaram em votação, né? Foi uma negociação do Hugo Mota com o Alcolumbre, de votar rapidamente esse projeto de lei no final do ano passado, e parece, ao que tudo indica, ao que foi noticiado na época, que teve o apoio, né, e teve a negociação também junto com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Né? Parece que, inclusive, o Paulinho da Força, que era o relator do PL, chegou a conversar algumas vezes com Alexandre de Moraes, que era o relator dos processos sobre o 8 de janeiro, né? Sobre a trama golpista. E, ao que tudo indica, né, esse projeto da dosimetria teve a chancela do Supremo Tribunal Federal, né? Porque o que se falava naquele momento era que, se aprovasse a anistia, aí, de fato, o Supremo Tribunal Federal poderia declarar inconstitucional a anistia e, mais do que isso, né, o projeto poderia desmoralizar o próprio Supremo Tribunal Federal, que gastou anos, né, meses, né, decidindo e julgando sobre a questão da anistia, da trama golpista. E aí o projeto foi aprovado na Câmara e no Senado Federal, chegou até o presidente Lula para a sanção, e o Lula resolveu vetar o projeto, né? Até porque a gente sabe que uma das narrativas, né, do governo Lula, e que vai ser um dos tons da campanha eleitoral do Lula, é exatamente a defesa da democracia. Então o Lula, no momento simbólico, quando se estavam falando do terceiro ano, né, 3 anos do aniversário do 8 de janeiro, resolveu vetar o projeto, um ato simbólico, e isso, de certa forma, criou uma certa resistência, né, um certo conflito institucional com a Câmara e com o Senado, que aprovaram o processo com maioria absoluta. Né? É bom lembrar, se eu não me engano, dava para até aprovar, se fosse um projeto de emenda constitucional, né, daria para ser aprovado emenda constitucional. Por quê? Porque a maioria esmagadora da Câmara e do Senado votaram favorável ao projeto da dosimetria. Então, agora, nesse momento, em ano eleitoral, você vê que essa questão política, narrativa política, começou a acontecer novamente. Né? Não podem deixar, segundo alguns deputados e senadores, esse projeto de lei continuar vetado pelo Lula. Então, por isso que vai ter a reunião do Congresso Nacional, em que o Alcolumbre quer colocar essa questão da dosimetria, e a tendência, é claro, é o governo sofrer mais uma derrota. Né? Uma derrota, que eu digo, em relação à reversão do veto. Mas o governo vai fazer disso mais uma narrativa política, Neila. Toda certeza. Felipe, eu já volto com você, que eu tenho visita aqui em casa hoje. Não é visita, é dona de casa também. Eu estou com a André